Olá a todos, estou feliz por vê-los em meu canal. Inscreva-se e dê um like abaixo do vídeo. Samantha estava voltando para casa depois de um feriado em sua pequena cidade perto de Dallas. A garota estava no primeiro ano de uma faculdade de economia e sonhava em se tornar contadora no futuro. Samantha estava antecipando a alegria de conhecer seus pais e também estava pensando em como contaria à sua mãe e ao seu pai que eles logo se tornariam avós. Assim que a garota pensou em sua gravidez, seu rosto se franziu. Samantha descobriu há cerca de uma semana e, a princípio, se alegrou com o acontecimento. A garota decidiu imediatamente notificar seu escolhido de que ele logo se tornaria pai. Com um jovem que Samantha conheceu na pista de patinação de Dallas, acidentalmente atropelou um garoto e o derrubou enquanto patinava. Steve, de 25 anos, estava no gelo rindo da queda, e a moça estava envergonhada por ter atropelado o homem de forma tão ridícula. Steve, ao ver o constrangimento de Samantha, disse de forma atrevida: "Por que está corando como uma garota tímida? Nem todo mundo aqui é um excelente patinador, e muitas vezes há colisões desse tipo no gelo. Vamos nos levantar e patinar juntos, é minha primeira vez aqui, embora eu seja desta cidade. É minha terceira vez aqui, meu colega de classe me convidou uma vez, eu fui e gostei, então venho aqui de vez em quando", disse Samantha, levantando-se. "Então você estuda aqui?" "Um estudante, suponho?" disse o rapaz com um sorriso. "Pois é. Logo haverá mais um contador no país", disse a garota. Depois disso, os jovens começaram a se conhecer e, após a pista de patinação, sentaram-se em um café aconchegante e conversaram amigavelmente. Desde então, eles passaram a se telefonar por alguns dias e depois começaram a se encontrar. Um mês depois de se conhecerem, a garota percebeu que havia se apaixonado pelo jovem e logo tiveram uma noite de paixão nos braços um do outro. Samantha passou a dormir com frequência na casa de Steve, e sua mãe, Natalie, observava tudo com atenção. A mulher não acreditava que seu filho estivesse falando sério sobre a garota. Ela só esperava que Steve brincasse com a estudante e depois a deixasse, pois isso já havia acontecido algumas vezes em sua vida. E assim, apenas uma semana antes de Samantha voltar para casa, a garota descobriu que estava grávida. Alguns dias antes dessa notícia, Samantha já havia combinado com seu amante que eles iriam juntos para a casa dos pais dela. Mas foi o suficiente para a moça informar o rapaz sobre a gravidez, porque Steve lhe deu vários motivos para não poder ir, e o rapaz casualmente lhe contou: "Se você pensa em interromper a gravidez, primeiro precisa aprender e só depois pensar na prole." Naquele momento, a moça explodiu de indignação e gritou quase histericamente: "Você está dizendo que não precisa do nosso filho com você? Talvez você também não precise de mim? Não vamos fazer esse drama barato, não estamos no teatro. Só estou lhe dizendo que ainda não estou pronto para ser pai, preciso esperar um pouco mais", disse Steve com certa irritação. "Você sabe como isso se chama? Quero dizer, seu comportamento no momento é ao dar e deixar", disse Samantha, segurando as lágrimas. "Olha, querida, não vamos brigar. Você vai para a sua família, vai descansar e depois vai pensar sobre isso. Só estou dizendo que você me pegou desprevenido com o anúncio da sua gravidez, e a verdade é que eu não acho que esteja pronto para ser pai a essa altura da minha vida", disse Steve. "Você vai ser um ótimo pai, eu sei que vai. Você só não estava preparado para essa reviravolta", disse a moça, que achava que tinha chocado o rapaz com a notícia da gravidez e que por isso o amante tinha tido essa reação. E agora Samantha estava voltando para casa de trem e pensando em como contar aos pais sobre a gravidez. Ela sabia que em casa eles começariam a perguntar sobre o pai da futura criança, e ela não tinha nada a dizer em resposta, pois não sabia da decisão do namorado. A garota estava certa, e assim que foi ver seus pais e contou sobre a gravidez, sua mãe, Leslie, imediatamente lhe fez algumas perguntas: "Quem é seu namorado? Quantos anos ele tem? Quando é o casamento?" "Mamãe, são tantas perguntas que você não sabe a qual responder primeiro", disse a garota calmamente. "E você, em ordem e sem pressa. Afinal de contas, meu pai e eu estamos preocupados com você", disse a mãe. "Mamãe, podemos conversar sobre isso a sós", disse Samantha ainda mais calma. Leslie franziu a testa após essas palavras, já se sentindo ansiosa em relação à filha. A mulher viu como o marido queria se indignar, então lhe pediu carinhosamente que a deixasse falar a sós com Samantha.
Jack, o pai da menina, não fez nenhuma objeção ao seu esposo e saiu silenciosamente da sala. Assim que a porta se fechou atrás do homem, Leslie olhou com expectativa para a filha. Samantha viu a expressão no rosto da mãe, não demorou a conversar e, em voz baixa, disse: Mamãe, não sei como lhe contar, mas em geral vou lhe dizer como é. Engravidei do meu homem favorito, mas ele não está pronto para ser pai. Engravidei do meu homem favorito, mas ele não está pronto para ser pai. Eu dei a ele tempo para pensar sobre isso enquanto estou com você. Como assim, ele não está pronto? Pular para cima e para baixo e dar cambalhotas na cama com você significa que ele está pronto? Sinceramente, não estou entendendo você, criança. Você precisa entender que o tempo está se esgotando e que a data de vencimento está ficando mais longa a cada dia. Estou dizendo que você pode interromper uma gravidez até um certo ponto, disse a mãe. Mamãe, eu vou ter um bebê. Não vou interromper a gravidez. Tenho certeza de que, mesmo que Steve rejeite o bebê agora, assim que ele nascer e eu olhar para ele, ele voltará para mim, disse a menina. Que tola você é, disse Leslie tristemente. Após alguns minutos de silêncio, continuou a falar: é impossível prender um homem a você com uma criança. Você tem que decidir por si mesma, você precisa de um filho ou não. De qualquer forma, não é necessário dar à luz para outra pessoa, você precisa perceber que quer esse bebê e que está pronta para criá-lo devido a circunstâncias diferentes. Eu vou dar à luz. E, apesar de tudo, acho que Steve estará comigo, disse a moça, pressionada. Bem, a decisão é sua. Não sou seu chefe e não vou pressioná-la. Em qualquer circunstância, meu pai e eu ficaremos muito felizes em ter um neto ou uma neta. Não se preocupe com o papai, eu explicarei tudo, disse Leslie. Obrigada, mamãe. Você me deu muito apoio, mas eu não esperava mais nada de você, disse a menina com lágrimas nos olhos. As férias passaram voando e Samantha deixou seus pais para estudar. A menina esperava que o rapaz pensasse em tudo durante esse período e ficasse feliz com o bebê. No entanto, suas expectativas não se justificavam, pois assim que ela conheceu o jovem, Steve imediatamente disse que eles não se viriam mais. A moça olhou perplexa para o amante e ele, por sua vez, lhe disse que não sentia mais nada por Samantha. Depois dessa breve conversa, a garota recuperou a razão por um longo tempo. Ela não conseguia acreditar que o escolhido simplesmente a pegou sem motivo aparente e a deixou. Samantha viveu a separação por vários dias, e então, decidiu que não deixaria o rapaz esquecê-la tão facilmente. A garota se atreveu a conversar com a mãe de Steve, pois achava que Natalie influenciaria seu filho. E logo Samantha estava sentada na casa do rapaz e conversando com a proprietária. A garota deliberadamente se aproveitou do momento em que o escolhido não estava em casa. Samantha contou a Natalie sobre a gravidez e o fato de Steve ter se afastado dela. A mãe do noivo ouviu a garota e disse baixinho: Por que você veio aqui? Por que veio aqui? Eu não a coloquei na cama com meu filho, e você sabe muito bem que depois de dormir junto pode haver filhos. Como se costuma dizer, eu não o tramei e não me divorciei de você. E agora, se meu filho é frio com você, não está em meu poder fazer com que ele sinta algo por você novamente. Mas você deve falar com ele, pois tenho o filho dele em meu coração e seu neto ou neta, disse a moça. Espere, minha querida. Você não pode afirmar que ele é filho do meu filho, portanto, não atribua a mim o parentesco com seu filho que ainda não nasceu. E, por fim, peço que não me incomode mais com suas visitas. Espero ter sido clara, disse Natalie com arrogância. Sim, como você ousa dizer isso para mim? Você já viu quantas noites eu passei em sua casa, disse Samantha indignada. Não estou discutindo, mas quem dormiu com você nas outras noites? A proprietária sorriu e olhou para a moça. Espero que não a vejamos mais. Depois dessas palavras, Samantha saiu correndo do apartamento, sentindo-se como se fosse chorar de impotência. E foi somente quando Samantha voltou para o quarto que ela se deu a liberdade de se emocionar. Ela abraçou o travesseiro e chorou. Vários meses se passaram. Durante esse período, Samantha tentou várias vezes falar com Steve, mas o homem se comportou de forma fria e, às vezes, hostil com ela. A moça suportou tudo isso em silêncio,
com a esperança no coração de que, assim que o bebê nascesse, o amante pararia de tratá-la dessa forma. Logo Samantha entrou em licença maternidade, tirou uma licença e foi para a casa dos pais, pois não podia ficar na cidade, pois era necessário alugar um apartamento. E a moça não tinha dinheiro extra para esse luxo. No entanto, ao sair de casa, ela decidiu que, assim que desse à luz, voltaria para Steve com o bebê, cujo sexo Samantha já sabia. Não demorou muito para que a jovem mulher desse à luz uma menina saudável, a quem deu o nome de Julia. Samantha olhou gentilmente para sua filha, observando que o bebê se parecia muito com seu amante. A garota ficou feliz com essa circunstância, pois achava que Steve não seria capaz de afastar Julia, que parecia 2 gotas como ele. Samantha contou à sua mãe. Leslie, ao saber disso, disse: pensei que você tivesse tomado juízo. Julia pode se parecer com o pai biológico, mas isso não faz com que o cara queira viver para a filha dele com você. Tenho certeza de que Steve e eu ficaremos juntos. E quando Julia tiver 3 meses de idade, nós iremos para a casa do pai dela, disse a jovem. Leslie não disse nada em resposta, vendo que era inútil dissuadir sua filha. A mulher decidiu deixar que Samantha fosse convencida por sua amarga experiência, e talvez sua vida lhe ensinasse algo. Quando Julia tinha 3 meses de idade, Samantha fez as malas para Dallas. Ela acreditava piamente que agora se reuniria para sempre com o homem que amava. No entanto, a jovem teve uma decepção. Assim que Steve viu Samantha com uma garotinha nos braços na entrada do apartamento, ele imediatamente declarou que ela não era sua filha. Samantha ficou irritada com essas palavras e disse que estabeleceria a paternidade no tribunal. O homem, ao ouvir as palavras da ex-namorada, ironizou: vá em frente com uma música. Mas só se você fizer um exame, então posso lhe dizer imediatamente que colocarei todo o dinheiro e as conexões para privá-la da maternidade. E acredite em mim, eu posso fazer isso. Agora a escolha é sua. Você tem 2 opções, e eu vou lhe dizer quais são elas. A primeira, você vai agora e esquece o caminho até aqui, e também esquece a minha coabitação, assim como eu esqueço a sua. E a segunda opção é que você vá ao tribunal, cujas consequências eu já lhe disse mais tarde. Seu canalha! Exclamou a moça. O quê? Há apenas alguns minutos você estava me dizendo palavras de amor e agora me insulta. Você não tem o direito de ser mal interpretado. E se eu sou um canalha, então por que você foi para a cama comigo? Disse o homem com um sorriso. Eu o odeio. Disse a jovem. Samantha foi para casa deprimida. Ela pensou nas palavras de Steve sobre o julgamento. Ela se perguntou se o homem estava blefando sobre a privação da maternidade ou não. Assim que a jovem chegou em casa, ela contou tudo para a mãe. Leslie, depois de contar à filha, abraçou Samantha e a aconselhou a esquecer o ex-escolhido e nunca mais se lembrar dele. No entanto, a garota disse com amargura: agora estou cheia de ressentimento e não posso simplesmente deixar essa situação. Afinal, de fato, Steve me acusou de ser uma vadia. Quero provar a ele e à mãe dele que não sou. Especificamente, um teste de paternidade. Olhe, querida garota, sei que está emocionada depois disso, mas você precisa encontrar forças para esquecer esse cara. E se ele cumprir a ameaça, você perderá sua filha, especialmente porque você disse que a mãe dela trabalha na administração. Pense bem, será que vale a pena? Se eu fosse você, não faria isso, disse Leslie. Samantha pensou nas palavras da mãe e depois olhou para Julia, que estava dormindo tranquilamente na cama das crianças. Ela pensou muito sobre o que sua mãe havia dito e finalmente chegou à conclusão de que não valia a pena mexer em um vespeiro. Samantha decidiu que simplesmente apagaria a lembrança de seu antigo amante de uma vez por todas. O tempo passou e logo o ano sabático de Samantha estava chegando ao fim. A mãe da garota ofereceu à filha que retomasse seus estudos. Samantha olhou para a mãe intrigada naquele momento e lhe perguntou: e quanto a Julia, ela ainda é apenas um bebê, não é? Não se preocupe com a Julia, estou aposentada e poderei cuidar dela, mas você virá aqui com mais frequência. Por que perder tempo? Você não tem muito tempo antes da formatura, disse Leslie. Mas, em princípio, sua mãe está certa. Vou terminar meus estudos e arrumar um emprego,
pois estamos precisando de dinheiro extra agora, disse a garota. Samantha voltou a estudar, ligando para casa quase todos os dias para saber como Julia estava indo. Ela sentia muita falta da filha e sonhava em se formar o mais rápido possível para poder voltar para casa e ficar com seu bebê. Samantha raramente pensava em Steve e, quando chegou a Dallas, nem mesmo tentou encontrá-lo. O tempo passou rapidamente e Samantha voltou para casa. O tempo passou voando e Samantha voltou para casa triunfante. Ela havia se formado. E agora ela planejava conseguir um emprego em um futuro próximo. Assim que chegou em casa, ela abraçou sua filhinha e lhe disse: Você está crescendo aos trancos e barrancos. Como estou feliz que agora você vai ficar perto da sua mãe. Depois dessas palavras, Samantha olhou para a mãe e viu seus olhos avermelhados. A menina perguntou ansiosa: Você está chorando? Nosso pai está no hospital. Ontem à noite eles o levaram em uma ambulância. Os médicos dizem que ele não tem muito tempo de vida, disse Leslie em meio às lágrimas. O que há de errado com ele? Ele nunca reclamou de sua saúde, disse Samantha. Ultimamente, ele tem se queixado de dores no peito e eu o tenho perseguido até o hospital, mas ele é tão teimoso quanto você. Ontem ele teve uma convulsão e eu chamei uma ambulância. Hoje de manhã, fui com a Julia para vê-lo, mas não me deixaram ver meu marido, diz ela. Mamãe, por favor, não se preocupe. Tudo vai ficar bem, você só precisa acreditar nisso. Nosso pai é forte, no casamento da Julia, ele vai se revelar. E os médicos podem estar errados em seus diagnósticos, disse a menina, que estava atônita com a notícia da mãe, tentando não chorar. 2 dias depois, o marido de Leslie morreu no hospital. Em seguida, foi realizado o funeral. A viúva chorou no cemitério e a filha a consolou da melhor maneira possível. Samantha percebeu que não havia nada que ela pudesse fazer agora para ajudar a mãe a lidar com a dor, e ela mesma lamentava muito a perda do pai. Já havia se passado um mês desde o funeral, e Leslie havia envelhecido muito durante esse período. Samantha sabia que sua mãe havia desistido da morte do marido. A garota tentou animar a mãe, mas ela apenas sorriu tristemente em resposta. Logo Samantha conseguiu um emprego como contadora em uma pequena empresa. A jovem queria trabalhar em sua especialidade no banco, mas todas as vagas estavam preenchidas. A menina não se irritou com isso e decidiu primeiro fazer um estágio e depois trabalhar em uma instituição pública. Agora Julia tinha 3 anos, e Samantha levou a criança para uma creche, para que a filha tivesse contato com seus colegas. Leslie era contra, a mulher queria que a neta ficasse em casa por algum tempo. Mas Samantha era inflexível e dizia que Julia precisava se socializar com outras crianças. Um ano se passou, quando Julia foi para o jardim de infância, a menina foi levada para fora da instituição alternadamente pela avó e pela mãe. Mas ultimamente Leslie notou que Samantha estava pedindo cada vez mais que ela levasse a criança. E então a aposentada notou que sua filha estava sempre atrasada para o trabalho. Ela perguntou a Samantha: Por que você tem chegado atrasada ao trabalho ultimamente? Temos muitos relatórios para fazer e eu tenho que ficar até tarde. Mas isso não acontecia com você antes, disse Leslie, intrigada. Mamãe, não se esqueça de que os tempos estão mudando e a vida está ficando cada vez mais complicada, disse Samantha. 2 semanas depois dessa conversa, Leslie estava voltando da creche com sua neta quando, de repente, Julia gritou: Lá vem minha mamãe. Lá vem a minha mamãe. A mulher olhou para a criança, que apontava para a calçada à sua frente. Com certeza, Leslie viu sua filha andando de mãos dadas com um homem. A mulher sorriu, agora entendendo os atrasos da filha no trabalho. Apenas uma coisa incomodava a mãe: o fato de Samantha esconder o relacionamento delas. Logo a avó e a neta voltaram para casa. E Leslie esperou impacientemente pela filha, ela queria conversar com ela. E assim que a jovem entrou em casa, sua mãe lhe fez uma pergunta: vê outra emergência no trabalho? Como sempre, disse a garota calmamente. Filha, quando foi que você aprendeu a enganar sua mãe? Com um sorriso, a idosa disse: O que você quer dizer com enganar? Respondeu Samantha com uma pergunta. Mas então Julia interveio na conversa entre as duas mulheres e gritou animada: De mamita, a vovó e eu vimos você. Você estava andando com seu tio no braço. Eu queria correr até você, mas minha avó não deixou, então eu ainda estava ofendida com ela. Leslie olhou para Samantha com o mesmo sorriso.
A jovem estava confusa, agora entendia perfeitamente a pergunta de sua mãe sobre a decepção. Samantha disse à mãe que explicaria tudo a ela um pouco mais tarde. Leslie acenou com a cabeça em resposta e foi esquentar o jantar para alimentar a todos. A conversa entre as duas mulheres só aconteceu depois que Julia foi para a cama. Samantha olhou para a mãe e lhe disse que tinha um homem a cortejando. Leslie ficou muito feliz com a notícia e respondeu à filha que já era hora de ela ter uma vida pessoal. Samantha olhou pensativamente para a mãe e falou baixinho: "Eu não quero esse homem." "Então por que está saindo com ele?" disse a proprietária, intrigada. "Ele me dá dinheiro." "A senhora não notou que no mês passado eu não paguei a Julia pelo cantinho das crianças em prestações?" disse Samantha. "Você está louca? Como pode se vender?" "Eu queria lhe dizer que às vezes você estraga a Julia com seus presentes. Eu criei você sem um cubículo. E a Julia realmente não precisa de um. Eu lhe peço, filha, ponha um fim a esse relacionamento. Você precisa se respeitar e se valorizar. Acredite em mim, você encontrará sua felicidade na vida, mas não deve desperdiçá-la com ninharias", disse Leslie tristemente, que havia ficado realmente atônita com a mensagem da filha. "Mamãe, os anos estão voando e eu estou sozinha. Acho que nunca vou amar ninguém", disse a garota, quase chorando. "Ah, bem, pare com essa bobagem. Por que está escrevendo para as senhoras idosas? Vai ficar tudo bem para você. Mas pare de se vender, Deus não permita que Julia descubra", disse a velha senhora com severidade. "Bem, mãe, vamos parar de falar sobre isso. Prometo que não vou me encontrar com esse homem, porque eu mesma tenho nojo desse relacionamento. Eu só esperava que um dia pudesse amar um homem, mas isso não aconteceu", disse a jovem calmamente. Alguns dias depois, Leslie notou que sua filha realmente parou de trabalhar até tarde. A mulher mais velha suspirou aliviada, pois queria que Samantha fosse feliz, mas não dessa forma. O tempo passou e Julia passou para a primeira série, e um mês antes desse acontecimento Samantha foi trabalhar no banco. A mulher ficou feliz com esse acontecimento, pois sonhava em trabalhar em uma organização governamental. Samantha estava feliz com tudo em sua vida, exceto por uma coisa: ela não tinha um homem. A mulher tentou namorar um rapaz 4 anos mais novo que ela. No entanto, depois de um mês, o rapaz a traiu e Samantha terminou o relacionamento com ele sem remorso. Quando a moça voltou para casa, recebeu uma ligação da professora da classe de sua filha, Selena, que lhe pediu para ir à escola amanhã. Samantha perguntou à professora o que estava acontecendo, mas ela lhe disse que não se tratava de uma conversa telefônica. Samantha voltou para casa e falou diretamente com a filha: "Julia, você fez algo errado na escola?" "Não", disse ela mal-humorada. "Você está mentindo para mim. Responda logo porque a escola me ligou", disse a mulher com firmeza. "Eu não sei", disse a filha, mal-humorada. Leslie interveio na conversa e pediu a Samantha que se acalmasse. A mulher se virou para a neta e pediu que ela fosse para o berçário. Assim que a criança saiu, a proprietária disse a Samantha: "Você não está se comportando adequadamente com sua filha. Não consegue ver que, por um lado, você a mima com coisas e brinquedos, por outro, nem tenta se comunicar com ela? Ela não é mais uma criança e você deve perceber que Julia precisa de sua atenção. Ela não precisa apenas de seus presentes, ela precisa de companhia. Mãe, por que a senhora não me diz como criar minha própria filha?" "Eu dou conta sozinha", disse a jovem irritada. "Bem, eu não vou, mas então não chore se sua filha se fechar. Então, não poderei ajudá-la com conselhos, porque você estará perdendo seu tempo. Faça como achar melhor", disse Leslie com tristeza. A mulher viu que sua filha tinha acabado de sair para o trabalho e estava subornando Julia com presentes para que ela não tivesse que passar tempo com ela. Na manhã seguinte, Samantha ligou para o trabalho e disse que chegaria atrasada, e depois saiu para a escola com a filha. A mulher e a criança entraram na sala de aula de Julia, onde foram recebidas pela professora. Selena acompanhou as crianças para fora da sala de aula e perguntou aos pais se a menina havia lhe contado sobre o incidente de ontem. Samantha balançou a cabeça negativamente. Então a professora disse: "Ontem, no recreio, sua filha cortou com uma tesoura os livros didáticos e cadernos de uma das alunas, que se chama Mallory.
Você sabe que isso é um absurdo, não sabe? E o que faz você pensar que foi a Júlia? Disse Samantha. Quando Júlia fez isso, um aluno entrou na sala de aula e testemunhou o incidente. Antes de tudo, você precisa ter uma conversa séria com sua filha. E precisa se desculpar com os pais da menina que foi ferida e com a própria menina, que são duas. E, por último, você sabe muito bem que sua filha cometeu um erro, ela danificou a propriedade de outra pessoa e você precisa indenizá-la, disse o professor. Eu ouvi, mas vale a pena entender. Estou interessado em saber o motivo desse ato, talvez minha filha tenha decidido se vingar de Mallory. Júlia não poderia fazer isso sem um motivo. E eu gostaria de ouvi-la de você, disse Samantha calmamente. Acho que você deve perguntar à sua filha, você é a mãe dela, não eu, disse Selena. Não meta o nariz em meus deveres de mãe. Esse incidente não aconteceu em minha casa, mas em sua sala de aula, quando você é responsável pelas crianças. E a primeira coisa que você deveria ter feito era perguntar a Júlia por quê, e eu entendo por que você não o fez, disse ela em tom de reprovação. Samantha, eu não a chamei aqui para trocar gentilezas. Eu lhe falei sobre o comportamento de sua filha. E mais uma coisa, falei com as duas meninas depois disso, mas elas não disseram nada. Não tenho mais nada a lhe dizer, disse Selena. Samantha deixou a escola de mau humor. Ela queria que o dia de trabalho terminasse o mais rápido possível e queria conversar com sua filha. Samantha não conseguia entender como Júlia podia fazer isso, pois ela era uma garota gentil e simpática. O dia de trabalho terminou e a mulher foi para casa em um ritmo acelerado. Em sua mente, Samantha repassou as opções de como iniciaria uma conversa com a filha. Quando chegou em casa, ela ainda não havia descoberto por onde começar a conversa. Assim que Samantha entrou no apartamento, perguntou à mãe o que Júlia havia dito a ela depois da escola hoje. Leslie respondeu que a neta se recusava terminantemente a falar. Samantha entrou no quarto da filha e viu que a menina estava desenhando na mesa. Sua mãe se virou para a menina: e não tive tempo de conversar com você na escola hoje, então vamos fazer isso agora mesmo. Diga-me por que você cortou os livros e cadernos de seus colegas. Júlia continuou desenhando sem reagir às palavras da mãe. Esse comportamento ignorante enfureceu a mulher e, em um tom elevado, ela falou em voz alta: e não estou falando com a parede, estou falando com você. Se você cometeu um ato nojento, deve ser responsável por ele. Portanto, seja razoável e responda à minha pergunta. Não gosto daquela Mallory, ela está sempre se gabando de como seus pais compram tudo para ela. Cansei de ouvi-la, então a calei. E já que seus pais são tão ricos, eles comprarão livros e cadernos para ela novamente, disse a filha calmamente. Espere, mas é monstruoso estragar as coisas de outras pessoas por um motivo tão estúpido. Já imaginou se outra pessoa também não gosta de você e faz o mesmo com você? Você me envergonhou na frente dos pais daquela garota. Ouça-me, tenho colegas de trabalho de quem não gosto, mas não quebro seus laptops nem nada. Vamos combinar que, antes de querer criar uma escritura, primeiro você me procure ou procure sua avó e não tome decisões por conta própria. Terei de gastar algum dinheiro com seu colega de classe por causa de sua estupidez. E também me prometa agora mesmo que amanhã você pedirá desculpas a esse Mallory, disse a mãe da filha. Tudo bem, murmurou a menina. Samantha saiu para o corredor, onde viu sua mãe, que havia ouvido toda a breve conversa entre sua filha e Júlia. Leslie se aproximou de Samantha e lhe disse que ela era boa, pois havia encontrado as palavras certas para a menina. A menina agradeceu à mãe pelo elogio e depois se perguntou se talvez não estivesse passando tempo suficiente com a filha. Daquele dia em diante, a mulher decidiu que agora tentaria conversar com a filha sempre que possível. Vários anos se passaram, durante os quais Samantha teve outro caso com um homem, que não durou mais do que 6 meses. No início, a mulher estava feliz com esse homem, mas depois descobriu-se que ele era um jogador. No início, a moça não prestou atenção ao fato de que o escolhido gastava dinheiro no cassino, mas quando ele começou a exigir dinheiro dela, ela imediatamente apontou o homem para fora da porta. Quando Júlia estava na 7ª série, Leslie ficou doente. A idosa foi internada no hospital e descobriu-se que ela havia sofrido um ataque cardíaco. Na época, Samantha estava dividida entre o trabalho, a ida ao hospital e as tarefas domésticas.
Ela sentiu que, nesse ritmo, logo estaria exausta, tanto mental quanto fisicamente. Samantha pediu ajuda à filha, Júlia. Você não é mais uma criança, você pode ver que a mamãe está exausta. Eu tenho que galopar do trabalho para preparar comida para minha avó e levá-la para ela, a comida do hospital é nojenta, e depois tenho que lavar a louça, comer e outras tarefas. Deixe que você me ajude com as tarefas domésticas, você deveria ter feito isso há muito tempo, mas sua avó sempre teve pena de você. Mamãe, mas como você é interessante, e quando eu vou sair então? Perguntou Júlia, infeliz. Você precisa saber como distribuir seu tempo. Em geral, suas tarefas são lavar a louça, passear com o cachorro. E, em geral, você costumava levar o cachorro quando queria, e a vovó ou eu tínhamos de cuidar dele. De agora em diante, vamos mudar um pouco nossa vida, você não será mais preguiçoso, disse Samantha. Por que você não pede minha opinião? Eu não tenho direito de opinar. Vovó, se ela estivesse aqui agora, certamente ficaria do meu lado, disse Júlia. Então, pare de discutir com sua mãe. Você vai fazer o que eu mandar, disse a mulher. No dia seguinte, Samantha chegou em casa do trabalho e encontrou a filha do lado de fora e um prato sujo na pia. A mulher franziu a testa, pois quando ia trabalhar nunca deixava a louça suja. Isso significava que Júlia tinha chegado da escola, comido e não tinha limpado o prato depois. Samantha foi até o quarto da filha e viu que a menina também estava ignorando o fato de ter pedido para guardar as coisas no armário desde a manhã. Samantha seguiu até a cozinha para cozinhar algumas almôndegas para sua mãe levar ao hospital. A mulher repreendia mentalmente a filha enquanto cozinhava e pensava em maneiras de puni-la. Logo Samantha estava sentada no quarto de Leslie conversando com ela. A mulher mais velha estava perguntando sobre sua neta e como ela estava. Samantha queria dizer à mãe que Júlia estava completamente fora de controle, mas se conteve porque sua mãe não deveria se preocupar. Na tarde daquele mesmo dia, Samantha se sentou no sofá e esperou a filha voltar. Assim que Júlia entrou, a mulher disse em um tom gélido: entendo que não sou sua chefe e que você ignora completamente minhas palavras. Então faremos o mesmo com você. Não lhe darei dinheiro para pequenas despesas. Se quiser comer na escola, traga sua própria comida, que você mesmo fará. Mamãe, acabei de me esquecer do que tenho de fazer, nada mais de almoços embalados, isso é coisa do século passado. Amanhã eu faço tudo, você vai ver, é só me dar o dinheiro, disse Júlia caprichosamente. Muito bem, faça como quiser. Amanhã eu lhe darei o dinheiro, disse a mãe. Nos primeiros 3 dias após essa conversa, Júlia cumpriu as tarefas da mãe, mas depois começou a ignorá-las novamente. Samantha não incomodou mais a filha, mas simplesmente deixou Júlia sem dinheiro. E naquele mesmo dia, a filha, ressentida, disse à mãe que contaria tudo para a avó. Samantha teve vontade de gritar com a menina, mas se conteve a tempo e lhe disse: atreva-se a fazer isso. A vovó não deve se preocupar de forma alguma. Você tem que entender que qualquer ansiedade pode lhe causar outro ataque cardíaco. Portanto, se quiser ganhar dinheiro, deve fazer a lição de casa como uma criança diligente. Júlia permaneceu calada em resposta e apenas perguntou à mãe quando sua avó receberia a alta. Samantha respondeu que em alguns dias. Assim que ouviu isso, Júlia deu um suspiro de alívio. Ela decidiu que não haveria problema em esperar alguns dias e que, então, sua avó cuidaria das tarefas domésticas. Logo Leslie recebeu alta e, como antes, a senhora assumiu as tarefas domésticas. Esse fato não passou despercebido por Samantha, que decidiu conversar com sua mãe. Mãe, você estraga a Júlia em tudo, e não pode fazer isso. Ela não faz nada em casa. A Júlia não é mais uma criança de 5 anos e ela deve nos ajudar também. Peço que não faça as tarefas por ela. Ela terá de fazer as tarefas domésticas quando se casar. E agora deixe-a descansar por enquanto, especialmente eu, que tenho muito tempo, pelo menos serei útil em alguma coisa, disse a senhora idosa. A senhora está enganada, mãe. Sim, você sabe que Júlia crescerá egoísta. A senhora mesma já me repreendeu por mimá-la com presentes e coisas, e agora faz o mesmo. Quando eu não dou dinheiro a ela por um trabalho não feito, você dá dinheiro pelas minhas costas, disse Samantha, cansada.
Não fique brava, farei o que a senhora disser, disse a idosa com um sorriso. Samantha ouviu que sua mãe concordava com sua opinião, mas percebeu que Leslie faria as coisas do jeito dela. E foi o que aconteceu. A idosa dava dinheiro a Julia em segredo quando Samantha tentava castigar a filha dessa forma. 6 meses se passaram e Samantha chegou em casa do trabalho e viu que os olhos de sua mãe estavam vermelhos. A mulher imediatamente percebeu que a mãe estava chorando. Ela abraçou Leslie e disse em voz baixa: qual é o seu problema? Julia tirou 1/3 da minha mesada da minha bolsa. Por que ela fez isso? Seria melhor perguntar e eu dei a ela, respondeu a velha senhora, quase chorando. Acalme-se, mãe. Não se preocupe. Vou cuidar disso hoje. Julia não vai se safar tão facilmente. Ela acabou de entrar na 8ª série e já faz essas coisas, e o que vai acontecer depois, disse Samantha indignada e no mesmo instante ligou para a filha. No entanto, a garota desligou a ligação. Esse fato enfureceu ainda mais a mulher. Depois de um tempo, Julia voltou para casa e sua mãe, com uma voz severa, exigiu explicações sobre o roubo de dinheiro. A menina olhou para baixo e humildemente pediu desculpas à avó. No entanto, isso não satisfez Samantha e ela exigiu que a filha lhe dissesse onde havia gastado o dinheiro. Leslie percebeu que um conflito estava se formando, então contou a Samantha: sim, para o inferno com as finanças. Vamos jantar. Mamãe, eu preciso saber onde a Julia gastou tanto dinheiro. E, de modo geral, como posso viver em casa quando minha própria filha está rindo? Não posso chamar isso de outra coisa, disse Samantha e se voltou para a filha. Estou esperando por uma explicação. A mãe de Sarah ficou doente e precisava de dinheiro para uma operação, então eu aceitei, disse a garota em voz baixa. Minha neta, por que você não me contou? Eu mesma teria doado o dinheiro para uma boa causa, disse a senhora idosa. E quem é essa Sarah? Samantha perguntou à filha, incrédula. Ela é minha amiga, estuda na 10ª série. Eu lhe falei sobre ela. A vovó deve se lembrar, mas é improvável que sua mãe se lembre, porque você está sempre ocupada com seu trabalho, disse Julia com tristeza. É isso mesmo, Julia, você estava falando sobre aquela garota, disse Leslie, embora não tivesse ouvido uma única palavra da neta sobre Sarah. A mulher mais velha simplesmente não queria ser questionada por Samantha naquele momento. Samantha pediu à filha que não voltasse a agir daquela forma depois disso. Julia prometeu que, da próxima vez, só pediria dinheiro, mas não roubaria. Essa breve conversa encerrou o conflito e todos foram jantar. Leslie morreu quando Julia estava na 11ª série. Samantha e sua filha sofreram muito com a perda de seu ente querido. A idosa foi enterrada ao lado do túmulo de seu falecido esposo. Samantha disse a si mesma durante o enterro: e aqui está sua mãe reunida com seu ente querido no céu. Após o falecimento de Leslie, Samantha passou por um período difícil em sua vida. Sua falecida mãe a havia ajudado anteriormente com as finanças de sua pensão, mas agora não havia mais lugar para esperar por ajuda. E Julia começou a lhe pedir mais e mais dinheiro para as despesas diárias. Samantha tentou lhe explicar que ele deveria reduzir um pouco seus pedidos. Um mês após o funeral, ela recebeu uma ligação de Vitória, sua professora, que imediatamente disse: gostaria de vê-la amanhã na escola, gostaria de vê-la amanhã na escola. É sobre o comportamento de sua filha. O que há de errado com ela? Perguntou Samantha, animada. É uma longa história e não pode ser contada por telefone. Se você tiver algum tempo livre agora, pode vir à escola, pois vou me atrasar hoje de qualquer forma, disse a professora. Estarei em sua casa em 1 hora, disse Samantha. A mulher saiu do trabalho, pegou um táxi e foi para a escola. No caminho, ela tentou ligar para a filha, mas o telefone estava desconectado. Samantha pensou que ela havia sido chamada por algum motivo e ficou muito preocupada que a filha tivesse feito uma bagunça na escola. E a mulher não estava errada em sua especulação, pois a professora disse imediatamente a Samantha quando a encontrou: sei que a senhora passou por uma tristeza recentemente, sinto muito pela sua perda. Mas tenho mais notícias desagradáveis para lhe dar. É que hoje sua filha vasculhou os bolsos dos alunos no vestiário. A menina foi pega em flagrante pela nossa faxineira. Mas esse não é um incidente isolado. O mesmo incidente aconteceu há 2 semanas.
Júlia foi vista fazendo isso por nosso conselheiro. Conversamos com sua filha e ela prometeu que isso não aconteceria novamente. Não lhe contei na época, porque percebi que você tinha acabado de enterrar sua mãe e que era muito difícil para você, além de acreditar que Júlia não faria isso novamente. Mas, como você vê, aconteceu de novo. Agora, tenho que relatar esse episódio ao nosso diretor, mas não quero. Quero ajudar sua filha, mas não posso fazer isso sem sua ajuda. Júlia está passando pela puberdade e pode seguir o caminho errado, especialmente com uma amiga como Sara. Espere um pouco. Sara é 2 anos mais velha que Júlia? Mas ela é uma garota decente, a mãe dela ainda está muito doente e ela precisava de dinheiro para a operação, disse Samantha calmamente, que ficou atônita com a mensagem da professora. Sim, estou falando dessa Sara, só que ela foi expulsa da escola por faltar sistematicamente às aulas. Ela mora com a mãe perto de mim. E vejo muito a filha dela perto de Sara. Mas somente essa menina e sua mãe têm boa saúde, exceto pelo fato de que a mulher gosta de bebidas fortes, disse Vitória e, após uma breve pausa, continuou, agora você e eu temos que decidir o que fazer em seguida. Você entende que ela já foi pega 2 vezes por 2 pessoas que trabalham na escola, elas não vão espalhar a notícia sobre o que aconteceu. Mas o fato é que os pais dos alunos já levantaram a questão na reunião sobre o fato de que alguns valores estão faltando nos bolsos de seus filhos. E eles percebem que a reputação da escola está sendo prejudicada por isso. E agora imagine que a Júlia vai ser pega por uma pessoa que não quer calar a boca, não há mais necessidade de explicar a situação, então me diga como vamos agir? Disse o professor. Por que as crianças deixam objetos de valor em seus bolsos? Samantha perguntou e imediatamente se repreendeu mentalmente por isso. Vitória olhou para o pai com um olhar intrigado quando ouviu a pergunta. Samantha entendeu sem palavras o olhar da professora e imediatamente disse: desculpe-me, estou tonta com o que acabei de aprender. De minha parte, posso dizer que conversarei com minha filha hoje. Veja, no momento estou em transe porque não sei o que fazer. Dou dinheiro à minha filha para pequenas despesas, mas dentro de limites razoáveis. Mas as exigências dela aumentam a cada dia, então talvez você possa me dar algum conselho. Vitória olhou para o visitante e disse: vamos fazer isso. Eu também conversarei com sua filha, como você fez. E também, se for aconselhada, tentarei convencer Júlia a parar de se comunicar com Sara. E talvez um psicólogo possa ajudá-la, deixe um profissional conversar com a garota. A psicóloga da nossa escola já conversou com a Júlia, mas veja bem, nossa funcionária é muito jovem, está apenas no 1º ano após a universidade e ainda tem pouca experiência. E você precisa de alguém com experiência. Muito obrigado. Eu não sei como lhe agradecer, Samantha quase chorou. A mulher voltou da escola para casa com um humor sombrio, pois percebeu que a simples persuasão não ajudaria a colocar Júlia no caminho certo. Samantha não sabia como influenciar sua filha a parar de roubar e fazer amizade com Sara, que era alvo de um boato ruim. Com esses pensamentos tristes, a mulher voltou para casa e, para sua surpresa, Júlia já estava lá. A mãe olhou para a filha com um ar de dúvida. A menina suportou calmamente o olhar e primeiro fez uma pergunta: já lhe contaram fábulas sobre mim na aula? Pare de ser sarcástica. Vamos conversar como adultos. Você está se comportando de maneira inaceitável. Você mentiu para mim e para a vovó no ano passado sobre o dinheiro que roubou para a operação. Não me diga que foi isso que aconteceu. Posso lhe dizer que ouvi falar da mãe da Sara. Filha, perceba que você não está apenas se envergonhando, está me envergonhando. Fiquei envergonhado com o que você fez hoje. Hoje você rouba crianças em idade escolar e amanhã vai roubar lojas? Como você não consegue ver que isso não vai acabar bem? Você precisa acordar. Você não é uma garota estúpida. Por que eu tenho que soletrar para você? Você acha que eu gosto de lhe dar esses sermões moralistas? Posso lhe dizer que não gosto nem um pouco. Agora me diga algo em troca, disse a mulher, quase chorando. Não tenho nada a lhe dizer. Deixei claro para você uma vez que sentia sua falta, mas você não me ouviu, e agora não quero lhe dizer nada. E não toque na Sara, ela é uma ótima garota e amiga, disse a menina à mãe. Parece-me que falamos idiomas diferentes.
Tenho uma sugestão para você. Deixe-me inscrevê-la em um psicólogo, você vai às sessões com um especialista por um tempo. Se você quiser, vamos juntos, disse Samantha. Não estou doente o suficiente para ir a um psicólogo. Posso considerar que chegamos ao fim de nossa conversa educacional? Perguntou Julia em voz baixa. Prometa-me que não vai roubar? Disse sua mãe, cansada. Tudo bem, respondeu Julia. Depois de conversar com a filha, Samantha foi ao banheiro, onde a porta estava trancada. Só então as lágrimas vieram aos seus olhos. Ela tentou chorar baixinho para que sua filha não a ouvisse. A mulher não sabia, no momento, se a conversa de hoje havia afetado a consciência de Julia. E em algum lugar, com o instinto de uma mulher, Samantha percebeu que toda a conversa havia sido inútil para sua filha. E, ao mesmo tempo, percebeu que as lágrimas não a ajudariam, e que ela tinha que falar com Sarah e insistir para que ela parasse de falar com Julia. Samantha cumpriu seu plano no dia seguinte, conseguiu o endereço da amiga de sua filha com Vitória. E logo encontrou Sarah. A mulher olhou para a menina com um olhar crítico, observando que ela parecia uma pessoa vulgar com maquiagem brilhante. Samantha se forçou a não deixar que a amiga de sua filha fizesse um comentário mordaz sobre sua aparência. Samantha a cumprimentou de forma amigável e se apresentou como a mãe de Julia. Sarah olhou para a visitante com desdém e disse: "O que você quer de mim? O que você quer de mim? Tenho um favor em comum para lhe pedir. Gostaria que você parasse de falar com Julia. Veja bem, eu não desgosto de você em geral, mas sua amizade está tendo um efeito negativo no comportamento da minha filha. Sei que posso estar dizendo coisas que provavelmente serão desagradáveis para ela. Não sei como convencê-la de que você não deveria ser amiga da Julia, coloque-se no meu lugar. Acho que você também só quer que sua filha seja feliz. Se isso for ofensivo para você, posso sugerir outra opção. Mude seu estilo de vida para melhor, disse Samantha com voz firme. Você vai me dar dinheiro para deixar de ser amiga da Julia? Disse a garota, desafiadora. Veja como você fala com uma mulher que tem idade suficiente para ser sua mãe. Você se dirige a mim como o você, sem qualquer preâmbulo, e eu me dirijo a você como o você, a propósito. E agora me diga, o que Julia pode aprender com a relação de vocês? A mulher falou com mais severidade. Já estou farta de moralismos de colegial, portanto, siga seu caminho. Deixe que Julia decida com quem ela quer se relacionar. E agora, adeus. E, com essas palavras, Sarah fechou a porta da frente diante da hóspede não convidada. Samantha deixou a entrada com desgosto. A mulher, quando se aproximou da garota, pensou que a conversa ainda poderia dar certo, mas agora, depois de alguns minutos de comunicação com Sarah, ela percebeu que sua filha tinha feito amizade com uma pessoa rude que não se importava com ninguém de um alto campanário. Ao chegar em casa, Samantha ligou para Julia, mas ela não estava lá. A mulher olhou para o quarto da filha e viu que estava uma bagunça, e ela havia pedido a Julia que limpasse tudo desde a noite anterior. Samantha sentiu a raiva contra a filha ferver dentro dela e só queria ligar para Julia quando a menina chegasse em casa. A mulher rapidamente se aproximou da filha e estava prestes a lhe contar tudo quando Julia gritou com raiva: "Quem pediu para você ir à casa da Sarah? Agora também não vou levar em conta a sua opinião. A maneira como você me trata é a maneira como eu a trato. Como você fala com sua mãe?" Samantha, que nunca tinha ouvido esse tom da filha, ficou chocada. "O que você queria? Você se acha tão boa na vida? Eu sei tudo sobre você, como você me deu à luz sabe-se lá de quem e depois dormiu com um homem por dinheiro. E com o seu trabalho, você se esqueceu completamente de mim, da sua vida", disse a menina com raiva e, em seguida, foi rapidamente para o seu quarto e, em poucos minutos, voltou para a mãe com um caderno inchado, que entregou a Samantha com as palavras: "Aqui está e aproveite a leitura." A avó mantinha um diário e anotava tudo o que acontecia com a filha, que é você. Tem sido interessante ler sobre você. Eu não ia lhe contar nada, guardei tudo para mim, mas você passou dos limites quando foi pedir para Sarah parar de falar comigo e até ofereceu dinheiro para ela. Samantha ficou atonita com a declaração da filha e disse apenas: "Eu não ofereci dinheiro a Sarah por isso, eu não ofereci dinheiro a Sarah."
Mas pedi que ela parasse com a amizade ou que mudasse sua atitude em relação à vida. Depois dessas palavras, a mulher pegou o caderno das mãos da filha e, de repente, chorou no mesmo instante. Samantha não conseguia acreditar que tudo o que ela havia dito tinha sido dito pela filha. E Julia olhou para a mãe, sorriu com alegria e saiu correndo do apartamento. A garota estava feliz por ter finalmente encontrado forças para contar tudo à mãe. Ela também foi ajudada por Sarah, que havia dito muitas coisas desagradáveis sobre sua mãe após o encontro com Samantha. Fazia algumas horas que Julia havia brigado com a mãe e saído de casa. Samantha, que já havia chorado durante esse tempo, não conseguia parar de se preocupar com a filha. Ela ligou para Julia várias vezes, mas ela não atendeu ao telefone. A mulher estava fora de si de preocupação. Ela também se perguntava por que sua mãe mantinha aquele diário no qual descrevia os eventos que preocupavam sua filha. Samantha leu apenas algumas entradas do caderno e percebeu que Julia estava dizendo a verdade, pois o diário continha essas informações com a caligrafia da própria Leslie. Quando o relógio marcou 22 horas, Samantha entrou em pânico porque não sabia onde procurar a filha. Ela se recompôs rapidamente e foi até a casa de Sarah, mas foi recebida por uma mulher idosa e bêbada, que a informou que Sarah não estava em casa e que voltaria em um horário desconhecido. Samantha saiu da entrada da garagem e tinha acabado de dar um passo quando escorregou e caiu. Ela tentou se levantar, mas não conseguiu ficar de pé quando sentiu uma dor aguda no tornozelo. A mulher chorou involuntariamente e pensou que o dia de hoje estava completamente cheio de acontecimentos dolorosos. Samantha tentou se levantar novamente, mas, como no primeiro caso, afundou no chão, que estava coberto por uma crosta de gelo. Um homem que passeava com seu cachorro veio em seu auxílio. O estranho ajudou a mulher a se levantar, dizendo: "Como a senhora não é cuidadosa, tenho um carro e vou levá-la ao hospital, embora eu possa presumir que a senhora tenha uma rachadura ou fratura no tornozelo. O senhor é um médico que pode fazer o diagnóstico a olho nu?" Disse a mulher, quase chorando. "Sou paramédico e meu nome é Byron", disse o homem, sorrindo. "Entendo", disse Samantha e tentou pisar em seu pé dolorido, e então ela gritou de dor. "Não, assim não", disse o homem e pegou a mulher em seus braços. Samantha queria ficar indignada com a brincadeira do estranho, mas parou imediatamente, pois percebeu que não conseguiria se virar sem ajuda. Enquanto isso, o estranho segurou gentilmente a vítima em seus braços e caminhou em direção ao seu carro, que estava estacionado não muito longe. Assim que o homem se aproximou do carro, ele gentilmente abaixou Samantha no chão coberto de neve com as palavras: "Vamos entrar no carro e eu a levarei para o hospital." Em seguida, Byron ajudou a mulher a entrar no carro no banco da frente, abriu a porta traseira e ordenou que o cachorro entrasse. Só então ele assumiu o volante. No caminho, Samantha lhe deu seu nome e disse em poucas palavras que estava procurando sua filha. O homem levou a mulher até o hospital, depois fez uma ligação e 2 paramédicos saíram com uma maca. Antes de Samantha ser levado embora, Byron lhe fez uma pergunta: "É provável que lhe seja oferecida hospitalização? Você pretende ficar no hospital?" "Claro que não. Eu ainda tenho que encontrar minha filha, você sabe disso", disse Samantha. "Então vou esperar por você e resolveremos seu problema juntos." "Não me contrarie", disse o homem e fez sinal para que os auxiliares levassem a mulher embora. Pouco tempo depois, Byron se reuniu com Samantha, que tinha uma perna engessada. O homem pegou Samantha novamente sem autorização e a levou até seu carro. Ao sentar-se ao volante, ele disse: "Diga-me o número da sua filha, eu ligarei para você do meu telefone. A Julia pode não atender quando você ligar de propósito, digamos que ela queira que você se preocupe mais. E ela não sabe meu número, então pode ser que atenda. Samantha ditou os números e observou com entusiasmo enquanto o novo conhecido discava o número de Julia. A garota atendeu imediatamente. O homem lhe disse que sua mãe estava engessada e precisava de ajuda. Julia perguntou ansiosamente onde sua mãe estava no momento e, ao mesmo tempo, Byron entregou o telefone a Samantha. A mulher se virou para a filha, animada: "Onde você está? Eu estava tão preocupada com você." "Estou na casa de uma amiga." "Não se preocupe comigo. Eu voltarei pela manhã", disse a garota e imediatamente desconectou a ligação. Samantha queria repreender a filha, mas a conversa foi interrompida pela própria Julia. A mulher olhou para o telefone com a mão fechada e de repente começou a chorar.
Byron estava confuso e não sabia como acalmar a passageira. Passaram-se alguns minutos até que o homem falasse: "A senhora precisa parar de chorar, suas lágrimas não vão ajudar em nada. Deixe-me levá-la para casa e, se não se importar, ficarei com você. E quanto à sua família? Seus parentes ficarão preocupados com você", disse a mulher, ainda chorando. "A única família que tenho é meu Pug, que dorme no banco de trás. A propósito, se você me deixar entrar, irei apenas com meu fiel amigo." "Você sabe que não posso deixá-lo aqui", disse o homem. "Obrigado por tudo, e concordo em aceitar vocês dois a esta hora tardia", disse a mulher. Logo o casal estava sentado na sala de estar de Samantha. A mulher, sem saber por quê, estava contando a história de sua vida para o homem que havia conhecido há apenas algumas horas. O homem ouvia atentamente a mulher e, a cada momento, percebia que gostava mais e mais da proprietária. Depois de um tempo, Samantha voltou a si e olhou para o relógio alarmada. Ela se desculpou com o hóspede e perguntou se o estava atrasando. Byron riu em resposta e disse que estava feliz por ter se atrasado, pois era a hóspede da mulher mais bonita do mundo. Samantha ficou envergonhada e disse: não me faça corar como uma colegial. Você tem razão quanto à malandragem. Você realmente é uma garota travessa, disse o homem com seriedade. Estamos nos tratando pelo primeiro nome agora? Disse Samantha, intrigada. O homem ficou em silêncio em resposta, apenas olhando para a mulher. A proprietária se sentiu nua sob o olhar dele, então não aguentou e perguntou: "O senhor disse que eu tinha feito algo errado e de que forma?" "O senhor fez o coração solitário do paramédico bater muito mais alto", disse o homem calmamente. "Eu o entendo. Você quer me dizer que sou uma mulher de comportamento fácil, porque deixei um homem estranho passar a noite aqui. E agora você decidiu que, com palavras bonitas, pode me levar para a cama por prazer." "Entendi tudo?" disse o interlocutor. "Você tem conclusões como o método de Freud", disse o hóspede rindo e continuou a falar: "O senhor entendeu tudo errado. Posso lhe explicar em linguagem simples que gosto de você. E peço sua permissão para flertar com você. Ainda não pensei em dormir com você." Naquele momento, o casal ouviu a chave girar no buraco da fechadura. Samantha olhou assustada para o novo conhecido, pois só poderia ser sua filha. A mulher sentiu uma forte excitação, pois sabia muito bem o que Julia pensaria ao ver sua mãe sozinha com um homem às 3 horas da manhã. Byron entendeu o pânico da proprietária e pediu que ela não se preocupasse. E logo Julia entrou na sala de estar, onde viu sua mãe com um estranho. A garota olhou para a mãe com surpresa e depois falou com desdém: "E não é uma diversão ruim quando a filha não está em casa? E você me canta músicas ao telefone dizendo que está preocupada comigo. Estou vendo sua empolgação. Antes de mais nada, olá, moça." Inseriu uma resposta da convidada e, sem dar chance de falar, Samantha continuou: "Vamos nos conhecer melhor, Julia. Meu nome é Byron, pode se dirigir a mim sem patronímico, é como lhe convier. Eu não gostaria que nosso relacionamento com você começasse de forma hostil, portanto, entenda bem que não sou seu inimigo, mas seu amigo. Sua mãe está sendo aconselhada no momento. E quem lhe disse que eu vou me comunicar com você?" disse a garota com pompa. "E você não tem outra saída, porque estou assumindo o patrocínio de sua mãe e, ao mesmo tempo, de você. Alguém tem que cobrir suas saídas noturnas", disse Byron com um sorriso. Julia sorriu e foi para seu quarto. Samantha queria gritar com o hóspede, mas o homem fez um gesto para que o proprietário ficasse quieto. E então a hóspede murmurou que era inútil repreender a filha agora. A mulher olhou perplexa para o interlocutor, e ele, por sua vez, disse que agora era necessário se comunicar mais com Julia. Samantha ficou furiosa com essas palavras e pediu que o homem deixasse o apartamento. Byron, com um sorriso, pegou a réplica da mulher de quem gostava e disse que visitaria Samantha em um futuro próximo. Assim que o hóspede saiu, Samantha chamou a filha e a repreendeu por um longo tempo em um tom elevado. A menina olhou com indiferença para a mãe. A mulher sentia que tudo o que ela dizia para Julia era paralelo. Finalmente, Samantha disse: "E se houver um comentário da escola, acredite em mim, encontrarei uma maneira de puni-la. Também posso lhe dizer que existem internatos especiais para adolescentes problemáticos, portanto,
posso me recompor e mandá-la para lá, para que eles possam lhe ensinar algum bom senso. Eu sei o que você quer dizer, há um namorado, então da filha deveria se livrar, disse Júlia zombeteiramente, e, fechando a porta do quarto, jogou à mãe, boa ideia, vá em frente. Samantha cerrou os punhos sem poder fazer nada, queria chicotear a filha em sua parte macia, mas percebeu que esse método de educação não era mais adequado. A mulher se deitou, tentou se acalmar, mas não foi possível. Samantha não adormeceu até a manhã seguinte. Quando a mulher acordou, sua filha já havia saído. Samantha olhou para o relógio, a essa hora Júlia deveria ter um intervalo e decidiu ligar para Júlia, mas a garota desligou a ligação. Alguns minutos depois, Samantha recebeu uma ligação da professora da turma informando que Júlia havia roubado um celular de um aluno do ensino médio e que havia testemunhas do ato. Samantha ficou chocada com essa notícia e disse à professora que não poderia ir à escola. Vitória afirmou que sabia sobre o tornozelo quebrado. A professora também disse que o caso do furto não seria considerado no conselho pedagógico e que Júlia seria registrada na delegacia de menores. Após a conversa, Samantha sentou-se e chorou, sem saber como entrar em contato com a filha. A mulher não conseguia imaginar em que período de tempo a educação de sua filha havia se perdido. Samantha ligou desesperada para um centro de aconselhamento anônimo. A mulher descreveu sua situação com a filha e foi aconselhada a levar a criança a um psicólogo. Após essa conversa, Samantha riu nervosamente, ela adoraria fazer isso, mas Júlia se opõe fortemente a visitar um especialista. Logo, como Júlia não demorou a chegar, ela foi silenciosamente para seu quarto, seguida pela mãe. Samantha olhou para a filha e disse: "Por que você fez isso?" "Eu precisava de dinheiro", disse ela com indiferença. "Para que você precisa de dinheiro?" Sua mãe continuou a perguntar. "O que lhe interessa?" "Eu quero uma calça jeans nova", disse Júlia. "Você tem consciência de que roubou algo e agora terá de responder por isso?" disse a proprietária. "Não é nada demais. Iremos ao comitê juvenil, você receberá uma multa, uma pequena reprimenda e pronto." Sara me disse. "Mas, da próxima vez, vou tentar ser mais cuidadosa para não ser pega", disse Júlia, sorrindo. "Você enlouqueceu, e da próxima vez, você escolheu a maneira de ganhar dinheiro roubando, é isso que Sara lhe ensina?" A mãe gritou e deu um tapa na filha. A menina olhou para a mãe com um olhar furioso e imediatamente saiu correndo do apartamento. Samantha sentou-se no quarto de Júlia, com lágrimas nos olhos. Naquele exato momento, houve uma batida na porta. Samantha se alegrou, pois achava que sua filha havia voltado. A mulher mancou com a perna dolorida e foi abrir a porta. No entanto, não foi Júlia que voltou, mas Byron, que entrou com um buquê de rosas. O homem estendeu as flores e olhou para Samantha, que viu que os olhos da nova conhecida estavam avermelhados. Byron percebeu imediatamente que a mulher havia chorado recentemente. Sem pedir permissão, ele entrou no apartamento e disse: "Suponho que essas lágrimas sejam causadas pelo comportamento de Júlia." "Sim", disse Samantha fracamente. "O que nossa garota travessa fez dessa vez?" perguntou o homem. Samantha contou a Byron a história do roubo. Assim que a mulher terminou de falar, ele perguntou quanto dinheiro Júlia recebia para pequenas despesas. Samantha respondeu que variava, mas que quando a filha fazia as tarefas, Júlia recebia uma boa quantia de dinheiro. Consequentemente, se a menina ignorasse o pedido da mãe, ela não recebia nada. O interlocutor balançou a cabeça em resposta e disse que isso não é permitido e que é um erro grosseiro quando se trata de educar uma criança. Samantha ficou assustada com essas palavras e disse: "Quem é você para me dizer o que eu faço ou deixo de fazer? Eu o vejo pela segunda vez em minha vida para ouvir suas críticas. Então, de agora em diante, vamos nos ver todos os dias." "Qual é o problema?" "Estou me mudando para cá para viver com você", disse o hóspede com um sorriso. "Que tipo de insolência é essa?" disse a mulher confusa. "Somos adultos. Se você não gostasse de mim, teria me dito para ir embora imediatamente, mas não o fez. Mas se quiser que eu dê em cima de você por algumas semanas, eu o farei, mas perceba o tempo precioso que perderemos", disse o homem.
Você é realmente louco. Vá embora e nunca mais me veja, exclamou a mulher e, ao mesmo tempo, ficou em silêncio, enquanto Byron a abraçava e a beijava apaixonadamente nos lábios. E então o homem foi embora, deixando um bilhete com seu número de telefone no criado mudo. A mulher levou a palma da mão aos lábios quando Byron saiu e sorriu involuntariamente. Naquele momento, ela desejou que o homem tivesse ido embora, assim como desejou que o homem tivesse continuado a beijá-la. Samantha pegou o pedaço de papel e o girou pensativamente diante de seus olhos. Fazia 2 semanas que Byron havia partido e o homem não havia se manifestado. A mulher pensava nele com frequência e desejava vê-lo todos os dias. Seu relacionamento com a filha era tenso, e Julia tentava não falar muito com a mãe. Logo o gesso de Samantha foi removido e ela estava voltando do hospital para casa quando o telefone tocou. Era a professora da classe. Samantha imediatamente ficou tensa por dentro e não foi em vão, pois a professora informou que Julia havia brigado com uma colega de classe e quebrado o dedo indicador. Os pais da vítima vão entrar com uma ação na justiça contra a mãe de Julia, que educa a filha de forma negligente, já que a criança se comporta dessa forma. Vitória aconselhou Samantha a ir até a criança e tentar resolver o conflito. Samantha agradeceu à educadora pela ligação e desconectou a conexão. A mulher pegou um táxi e foi até a casa da vítima. Samantha imediatamente pediu que ela e sua filha pedissem desculpas à menina e aos pais dela. E então a mulher disse: sei que minha filha cometeu um ato terrível e que é impossível fazer vista grossa. Mas peço que não entre com um processo no tribunal. Deixe-me lhe dar algum dinheiro na forma de indenização por danos morais. Por favor, me entenda, não quero publicidade neste caso. Os pais da vítima indicaram a quantia que gostariam de receber e pediram a Samantha que falasse com a filha com rigor, pois não tolerariam tal comportamento uma segunda vez. A mulher prometeu, em lágrimas, que falaria com Julia hoje e, depois disso, agradeceu novamente aos proprietários do apartamento por tudo. Samantha voltou para casa deprimida, passando pelo prédio onde morava uma amiga de sua filha. A mulher olhava com tristeza para a entrada onde Sarah morava, culpando a amiga de sua filha por todos os seus problemas. Samantha imaginou mentalmente como gostaria de repreender a garota agora. A mulher estava tão absorta em seus pensamentos que não ouviu imediatamente seu nome ser chamado. Samantha se virou para o lado e viu Byron, que estava passeando com um cachorro. O homem se aproximou dela e disse: vejo que você está de mau humor novamente. Gostaria de poder admirar seu sorriso e nunca vê-la chorar. Você sabe, e eu fico muito feliz em vê-lo, mas você desapareceu e nunca mais deu notícias, disse a mulher com tristeza. Você tinha meu número de telefone. E poderia ter me ligado a qualquer hora do dia ou da noite, e eu teria vindo imediatamente. Tenho uma proposta para você. Vamos até minha casa. Vou dar uma pequena festa hoje à noite e não quero comemorar sozinho, disse Byron. Que tipo de festa? Perguntou a mulher calmamente. Era para comemorar a antiguidade de um paramédico. Sou paramédico há 20 anos, disse ele com um sorriso. Uau, não é pecado comemorar um evento como esse. Mas eu não tenho um presente, disse Samantha. Para mim, o presente é você. Agora vamos para minha casa, disse o homem alegremente. E agora o casal estava sentado no apartamento de um cômodo de Byron. O homem colocou na frente do hóspede um vaso com doces, bem como um pequeno bolo comprado e serviu chá. Eles estavam sentados e conversando calmamente quando Samantha perguntou de repente: eu não entendo uma coisa, por que você vive sem uma alma gêmea? Afinal de contas, você é bonito, não é velho, tem tato para se comunicar. Eu era casado e tenho um filho mais velho, que foi morar no exterior. Minha esposa se divorciou há mais de 8 anos. Em um determinado momento, eu a amava muito e ela me traiu, então me senti ofendido por todos e me dediquei totalmente ao trabalho, excluindo de sua vida o sexo frágil, mas até certo ponto. E você sabe o que foi, disse o proprietário calmamente. Não sei, disse a mulher, que adivinhou perfeitamente do que seu interlocutor estava falando. No mesmo instante, Byron se levantou, aproximou-se do hóspede e, abaixando-se, disse em voz rouca: então vou lembrá-lo disso agora. Então vou lembrá-lo agora, e com essas palavras ele beijou Samantha. E então houve beijos ardentes, abraços apaixonados.
Eles não se separaram até algum tempo depois. Samantha se encostou no ombro do amante e acariciou sua bochecha com a palma da mão. Byron olhou para a mulher e falou: eu me sinto tão bem com você. Mesmo assim, quando você caiu, sem sucesso, em meus braços, percebi que quero carregá-la assim o tempo todo. E se você me oferecer isso, saberá minha resposta, disse a mulher com um sorriso. Nunca mais vamos nos separar, disse Byron. Eu adoraria, mas você sabe os problemas que tenho com minha filha. Julia me culparia se voltássemos a ficar juntos. Paguei muito dinheiro hoje para tirar essa coisa do telefone das minhas mãos. Às vezes, acho que ela faz isso de propósito para me irritar, disse ela com tristeza. Eu cuidarei de Julia, mas você também terá de mudar muitas coisas em relação a ela. Você precisa entender que Julia é uma pessoa e não sua propriedade. Agora, vamos nos arrumar e ir para sua casa. Vou trabalhar em seu apartamento amanhã de manhã. E a Julia precisa comer um bolo no meu aniversário. A propósito, o que sua filha acha de cachorros? Disse o homem. Você terá de perguntar a ela, pois tínhamos um cachorro para Julia, mas ela não queria cuidar dele. Então, mais tarde, eu entreguei o cachorro em boas mãos, disse Samantha e acrescentou: estou com muito medo, quero trazer um homem para passar a noite em nossa casa. Não diga bobagens. Você não traz um homem para dormir, você traz um homem que você ama para viver com você. Essa é a maneira correta de dizer isso, Byron disse suavemente e beijou sua amada. Logo o casal estava sentado no apartamento de Samantha, conversando. A mulher estava visivelmente nervosa e olhava para o relógio. Byron percebeu tudo isso e pediu à sua amada que não se preocupasse. Samantha acenou nervosamente com a cabeça em resposta, mas continuou a se preocupar. Então a porta da frente se abriu e Julia entrou, sem saber que sua mãe não estava sozinha no apartamento. A garota gritou da porta: mãe, eu lhe digo imediatamente que não me leia sermões sobre roubo, ou então eu sairei de casa. A doce menina voltou para casa. E nós a esperaremos para tomar chá e comemorar minha festa. E, a propósito, não vou lhe dar um sermão, só vou ter uma conversa franca com você, disse Byron. A garota entrou na sala e olhou para o homem com perplexidade, depois olhou para a mãe, que estava sentada com os olhos baixos no chão. Julia então se voltou para o homem: vamos conversar, mas também vou lhe dizer que, se eu não gostar, sairei daqui imediatamente. Byron sorriu e disse que queria conversar com a moça a sós. Julia, a princípio, não gostou da sugestão, mas depois mudou de ideia e acenou em direção ao seu quarto. O casal isolou o homem e, assim que ficaram a sós, conversaram: vamos fazer o seguinte. Primeiro, viverei de hoje em diante com você. Segundo, sua mãe e eu logo nos tornaremos marido e mulher, e isso significa que eu amo sua mãe e não a entregarei em ofensa. Terceiro, de hoje em diante, você deixará de roubar e de se comportar de modo inadequado. Eu, de minha parte, comprometo-me a tratá-lo com compreensão e respeito. E, ao fazer isso, também quero ser seu amigo. Que tal? Não é muita coisa para assumir, cara? Quando você pagar, então conversaremos, disse Julia zombeteiramente e depois acrescentou: o prazer tem de ser pago. E se você quiser dormir com minha mãe, terá de fechar a boca de sua enteada com notas. Você parece um bandido local, mas posso viver com isso. Vamos concordar com as finanças, mas se atenha aos meus 3 pontos, como se comportar, disse o homem e só queria ir embora, quando se virou e acrescentou: vi não me chame de tio, pois isso soa vulgar vindo de seus lábios, mas Byron e me trate por o você ou não tem problema. A propósito, eu vim com meu cachorro, que se chama Walter e adora ser acariciado. Byron saiu do quarto de Julia e foi em direção a Samantha, que o olhava interrogativamente. O homem acariciou a mão da mulher e disse que Julia sabia de tudo e que ela mudaria a partir daquele dia. Samantha olhou incrédula para o amante e ele apenas piscou para ela em resposta. No dia seguinte, Byron saiu para trabalhar de manhã cedo e beijou seu amante antes de sair. Apenas atrás do homem fechou a porta da frente, enquanto Julia corria para a mãe e perguntava quando ela teria tempo para seduzir o paramédico. Samantha se encolheu com as palavras da filha como se fosse uma dor de dente e pediu a Julia que escolhesse suas palavras.
Julia apenas riu de forma irônica em resposta. Alguns dias depois, Samantha e seu amante entraram com um pedido no cartório. A mulher estava feliz, pois ao seu lado estava sua pessoa favorita e sua filha se tornou mais maleável. No entanto, o idílio na família não durou muito tempo. Já depois de Byron e Samantha terem assinado o contrato, Julia a pediu em casamento. A garota começou a exigir cada vez mais dinheiro do marido de sua mãe. No início, o homem lhe deu um limite razoável, mas depois seu apetite por finanças aumentou e ele lhe disse que ela receberia mesada todos os dias, mas em quantias menores. A reação de Julia a esse anúncio foi desanimadora. Ela não voltou para casa a noite toda. Samantha rugiu a noite toda e, quando a filha apareceu pela manhã, ela fez uma grande confusão. Ela lhe deu um tapa no rosto. Julia apenas riu em resposta e sugeriu que a mãe discutisse o assunto com o marido. Alguns anos depois, Julia terminou a 11ª série. Durante esse período, Samantha e seu marido se ruborizaram repetidamente com as ações da menina nos conselhos pedagógicos, no comitê para assuntos juvenis, bem como na frente dos pais dos alunos envolvidos. Samantha tentava repetidamente conversar com a filha para educá-la. Muitas vezes a mulher não se continha e até gritava durante as conversas explicativas. Byron, nesses momentos, tentava apaziguar sua amada e não gritar com Julia. O homem queria que a menina lhe dissesse por que se comportava assim, mas a enteada se recusava a entrar em contato com ele de forma amigável. Assim, na véspera de seu aniversário de 18 anos, a garota se aproximou do padrasto e pediu que ele lhe desse uma quantia em dinheiro. O homem perguntou o que era exatamente e Julia expressou o valor. Byron, tendo ouvido com surpresa, assobiou e disse: Posso perguntar para que tipo de negócio você precisa de tanto dinheiro? Afinal de contas, com essa quantia você pode viver por pelo menos 2 meses sem precisar de nada. O senhor se importa? É meu aniversário e quero comemorá-lo em grande estilo, afinal, não é todo dia que se comemora uma data como essa, disse a garota. Mas eu não tenho esse dinheiro. Só posso lhe oferecer 1/3. Entendo que é seu aniversário, mas você precisa equilibrar sua renda e suas despesas, disse o homem. Julia bufou em resposta e esperou que sua mãe chegasse do trabalho para conversar sobre o assunto. Assim que Samantha chegou e tomou conhecimento do pedido da filha, ela imediatamente deu uma resposta negativa, pois não tinha tais finanças. Começou uma discussão entre a mãe e Julia primeiro insultou a mãe e lhe deu um tapa na bochecha, e depois se trancou no quarto. Samantha, que não esperava essa reviravolta, ficou sentada no corredor chorando. Nesse estado, a mulher foi surpreendida pelo marido, que saiu durante a conversa de negócios. Ele abraçou sua amada e perguntou por que ela estava chorando. Byron franziu a testa, pois Julia nunca havia se permitido levantar a mão para a mãe. Ele foi até o quarto da enteada e bateu na porta. A garota respondeu que não queria falar com ninguém da casa. No dia seguinte, Samantha acordou e viu que sua filha não estava mais em casa. A mulher ficou surpresa, pois ultimamente Julia estava dormindo praticamente até a hora do almoço, depois da escola, e lá se foi ela. Samantha entrou no quarto e notou, como de costume, que a filha havia deixado uma bagunça no quarto e, em seguida, notou um lençol branco preso à cômoda. Ela se aproximou e leu a mensagem, escrita à mão por Julia: Você se arrependerá de tudo. Samantha estremeceu ao pensar no que mais Julia poderia fazer. A mulher entrou na sala de estar e de repente percebeu que uma porta na cômoda estava destrancada. Intrigada, ela se aproximou e abriu mais a porta, percebendo imediatamente que a caixa de joias estava entreaberta. Samantha pegou a caixa em suas mãos e descobriu que a cruz de ouro preto que Byron havia lhe dado estava faltando. Era uma joia que ela havia herdado de sua avó. Ela então lhe perguntou por que ele não havia dado a cruz para sua primeira esposa, e ele respondeu brincando que estava guardando a joia para ela. E agora a joia havia desaparecido. A mulher caiu desamparada no chão. Ela percebeu que a filha havia pegado a cruz como vingança por não ter lhe dado o dinheiro. Samantha não sabia como contar ao marido agora, quando ele acordasse, mas era necessário conversar. A mulher tentou ligar para a filha, mas a chamada estava fora de alcance. Samantha discou para Julia. E logo Byron acordou e viu sua esposa sentada no chão. Ele se aproximou da esposa e disse carinhosamente: Por que você está sentada aqui sozinha? Não sei como lhe dizer. Minha filha foi roubada de nós, e diante dessas palavras, a mulher soluçou.
Do que está falando? Disse o chefe da família, perplexo. A Júlia tomou a cruz e não atende o telefone, disse Samantha em lágrimas. Ah, é isso. Pare de chorar. Vamos esperar que o dinheiro da venda das joias seja suficiente para ela e que ela não faça nenhuma besteira. Você sabe muito bem que teria herdado essa cruz para sua filha no futuro de qualquer forma, considere que você fez isso antecipadamente, disse o homem à esposa e a abraçou com ternura. Byron entendeu que sua esposa agora se sentia culpada pelo ato da filha, e ele não queria que ela se sentisse culpada por algo que não havia feito. Júlia não voltava para casa há 2 dias. Samantha se atormentava com a ideia de que algo ruim havia acontecido com sua filha. Ela tentou não deixar que o marido visse suas lágrimas, mas Byron viu os olhos vermelhos da esposa e entendeu o motivo. Ele a apoiou o melhor que pôde, tentando animá-la. No 3º dia, Samantha recebeu uma ligação da polícia informando-a de que sua filha havia sido presa por furto e estava sendo vigiada. A mulher estava em casa naquele momento e acabou de ouvir a notícia e sentou-se em uma cadeira, sem conseguir acreditar no que acabará de receber pelo telefone. Samantha teria ficado feliz em chorar, mas não houve lágrimas. Ela sentia uma espécie de dormência. Logo seu marido chegou do trabalho e viu o olhar vazio de Samantha. Byron perguntou a ela, preocupado: o que aconteceu, meu amor? Samantha olhou para o marido e falou baixinho: a polícia ligou e disse que a Júlia tinha roubado a loja. O que vai acontecer agora? Ela vai para a cadeia? Como pode acontecer uma coisa dessas? O que vamos fazer? O homem olhou para a esposa atônito, pois não esperava essa notícia e estava perdido. Byron levou alguns minutos para organizar seus pensamentos e dizer à esposa que se acalmasse. O chefe da família pensou no que poderia fazer nessa situação, mas, ao ver as horas, percebeu que, com o início da 9ª noite, eles não conseguiriam resolver nenhum problema. Ele abraçou sua esposa e disse baixinho: deixe-me lhe dar um sedativo agora e você vai para a cama. Entenda, minha querida, que não podemos fazer nada agora. Temos de esperar até de manhã e só então agir, mas, para dizer a verdade, não sei o que fazer. Prometo que faremos algo de qualquer maneira. No dia seguinte, Byron e sua esposa foram à polícia, onde o investigador lhes contou todos os detalhes. Samantha pediu ao homem de uniforme que libertasse sua filha e, como se estivesse em transe, repetiu que estava disposta a dar muito dinheiro por isso. O investigador percebeu que a mulher estava angustiada e aconselhou Byron a levar sua esposa para casa. Passaram-se alguns dias e Samantha ficou sabendo que nem ela nem seu esposo poderiam fazer nada para ajudar Júlia. O investigador só podia autorizar uma visita a Júlia. Samantha chorou muito e disse à filha: o que você fez? Você arruinou sua vida. É tarde demais para chorar, mamãe, não poderia tirar sua única filha da cadeia? Então desapareça de minha vida para sempre. Não quero ver você, disse ela em tom de zombaria. Depois dessas palavras de sua filha, Samantha se levantou em silêncio, olhou tristemente para Júlia e lhe disse: como você diz, minha querida. Não vou mais incomodá-la. Logo houve um julgamento, com a presença apenas de Byron, e Samantha se recusou terminantemente a estar presente na sentença. A garota foi condenada a 4 anos de prisão. A mãe de Júlia ficou sabendo do fato pelo marido. Ela ouviu o marido em silêncio e não disse nada em resposta. Na época, Byron achou que a mulher estava em estado de choque, por isso a reação tão indiferente à sentença. Entretanto, o tempo passou e Samantha se recusou a falar com o marido sobre a filha deles. Byron tentou dissolver sua amada, dizendo que Julie precisava escrever para a prisão e apoiar a garota atrás do arame farpado. Mas, em resposta, o marido ouviu apenas uma coisa: pare de me lembrar dela. Estou atendendo ao pedido dela. Por favor, não vamos falar sobre esse assunto, porque eu não quero. Não esfregue isso na minha cara. 1 ano se passou desde que Júlia foi mandada para a prisão. Samantha havia se recusado firmemente a falar sobre a filha durante todo esse tempo, e Byron havia parado de importunar a esposa com lembranças de Júlia. Ele não queria causar-lhe angústia mental, pois descobriu que, assim que começavam a falar sobre Júlia, Samantha ficava nervosa e ele tinha de lhe dar um sedativo. No entanto, Samantha não entendia, no último ano, porque seu marido havia feito 2 viagens de negócios para se desenvolver profissionalmente, e suspeitava que o marido estivesse cometendo adultério.
E essa também foi a razão pela qual Byron começou a fazer turnos extras à noite. Samantha não aguentou mais e lhe perguntou sem rodeios: Você já dormiu com outra mulher? Por que diz isso? Que absurdo está dizendo? Pode ao menos explicar por que chegou a essas conclusões? Perguntou o marido, perplexo. Eu não sou uma mulher estúpida. E o seu dever noturno, que você está sempre cumprindo, me faz ter certos pensamentos. Isso não lhe parece uma prova significativa do seu engano? Disse o marido. Você está louco? Querida, eu não preciso de ninguém além de você. Por que está falando bobagem? Sim, droga, estou tentando ganhar dinheiro de propósito, para que você possa ir para o mar e relaxar, e você está fazendo uma coisa dessas aqui, disse o marido. Depois dessas palavras, a mulher suspirou de alívio, pois na verdade ela estava com medo de que seu amante tivesse arrumado uma amante por fora. E quando o homem disse que estava economizando dinheiro para uma viagem ao mar, ela ficou aliviada. Vários anos se passaram e Samantha perguntou ao seu esposo sobre o fato de ele ainda fazer turnos extras e eles ainda não terem saído de férias. Em resposta, o homem abraçou sua eleita e lhe disse que a viagem havia sido cancelada devido à sua doença. Ao saber da indisposição do escolhido, a esposa ficou imediatamente alarmada. Ela imediatamente fez muitas perguntas ao marido, mas o homem interrompeu o fluxo eloquente da escolhida e disse: Por que você está tão preocupado? Uma doença simples e não é necessário pensar imediatamente no mal. Dê-me tempo e tudo se normalizará. Dê-me tempo e tudo se normalizará. Só preciso me deitar no hospital e melhorar minha saúde. Espere, está suspeitando de adultério novamente? Oh, sua safada! Diga-me a verdade sobre você. Eu lhe imploro, disse a mulher, com lágrimas nos olhos, que tinha medo de perder seu amado. E, em resposta, ela ouviu as palavras de Byron: Minha querida, estou bem. Não se preocupe, mas tenho uma conversa séria com você. Sei que você não quer falar sobre sua filha porque está em uma concha, mas é hora de sair dela. Perceba que Julia é sua própria filha e que ela cometeu erros na vida, e mais de um, mas você precisa dar uma chance a ela. Você precisa conhecê-la. Isso está fora de questão. Você quer ter uma grande discussão? Não estou com vontade, disse Samantha secamente. Bem, minha querida, não vamos falar sobre isso hoje, disse Byron humildemente, esperando ter uma conversa com sua esposa sobre a filha deles. O homem ficou desapontado ao ver que sua esposa estava mais uma vez levando a conversa sobre o assunto na brincadeira. Ele sabia que não tinha muito tempo para reconciliar mãe e filha. Pouco mais de 2 meses depois dessa conversa, Byron morreu de câncer no cérebro. Foi um golpe duro para Samantha, pois seu marido estava ciente de sua doença e não havia lhe contado nada. Ela ficou sabendo por meio de colegas do marido, que lhe informaram que ele havia pedido que ela não informasse sobre a doença em hipótese alguma, pois estava preocupado com seu estado. Essa circunstância tocou sua alma, pois seu ente querido sabia que ela estava morrendo e estava preocupado com ela. Quando o funeral foi realizado, Samantha soluçou em desespero. A mulher não conseguia acreditar que agora estava sozinha sem seu ente querido. Ela observou o caixão sendo baixado na sepultura e, naquele momento, só queria uma coisa: estar perto do marido. Após o funeral, passaram-se alguns dias e a mulher, depois de visitar o túmulo, voltou para casa, pois de repente sentiu que havia alguém no apartamento. Ela mesma não sabia de onde vinha essa premonição. Ela percorreu os cômodos, mas não encontrou nenhum rastro, e Samantha se repreendeu mentalmente por estar desconfiada. No entanto, a sensação de que alguém havia estado no apartamento não desapareceu e a mulher decidiu verificar as chaves sobressalentes do apartamento, que ela e o marido guardavam na cômoda. Foi então que Samantha percebeu que elas estavam faltando. A mulher sabia muito bem que o falecido marido, se tivesse tirado uma segunda via, a teria informado sobre isso. Samantha ficou apavorada, pois as chaves não podiam simplesmente desaparecer. Então alguém as havia roubado. A mulher imediatamente se perguntou quem havia feito isso e por quê, pois ela e o falecido marido, se tinham alguma pequena poupança, era em um cartão. Ela decidiu imediatamente trocar a fechadura do apartamento. E no dia seguinte, quando chegou ao trabalho, tirou o dia de folga. A mulher correu para casa,
pois já havia entrado em contato com um especialista que iria trocar a fechadura naquele mesmo dia. Quando Samantha se aproximou da porta de seu apartamento, percebeu que o capacho estava torto. Isso alertou a mulher e ela abriu a porta da frente com cuidado. Samantha entrou no apartamento e de repente ficou horrorizada ao ver sua própria filha remexendo em suas coisas. A mulher só conseguiu dizer, Julia? E com essas palavras ela perdeu a consciência. Samantha acordou algum tempo depois e sua filha estava sentada ao seu lado, com os olhos vermelhos de lágrimas. Julia disse a ela em voz baixa, me desculpe, mãe, mas precisamos conversar, você pode fazer isso agora ou devo chamar uma ambulância? Não faça isso, como você chegou aqui? Disse a mãe, quase inaudível. Tenho muito a lhe dizer, mas, por favor, deixe-me falar, disse Julia. Estou ouvindo, disse Samantha, que ainda não entendia o que estava acontecendo. Mamãe, eu sinto muito. Mas não é disso que se trata agora. Seu marido era um homem maravilhoso e eu tenho vergonha de ter tratado você e ele como um porco. Depois que o expulsei de casa, mas você se lembra disso, o tio Byron não me abandonou. Ele vinha me ver uma vez a cada 6 meses, e disse a você que ia fazer um curso de atualização, e fazia turnos extras de plantão e, mais uma vez, para me trazer um pacote para a cadeia. Sua esposa, eu sei, tentou nos reconciliar, porque ele se ofereceu várias vezes para me escrever, mas eu tinha um ressentimento contra ele desde a infância. E contei a ele sobre isso. Eu disse a ele que você colocou seu trabalho antes de mim, e você o fez. Não discuta comigo agora, pois explicarei mais tarde. Finalmente saí da detenção e Byron veio em meu socorro. Ele se ofereceu para me deixar morar em seu apartamento. Eu não tinha escolha, pois não queria ir para a casa dele. E logo conheci um homem por quem me apaixonei, engravidei e dei à luz. Foi então que descobri sobre a doença de Byron, e ele me ordenou estritamente que não contasse a você. Mamãe, seu marido a amava muito. Eu a invejava, para dizer a verdade. Foi quando me dei conta, quando dei à luz meu filho e o chamei de Byron, percebi o que é uma mãe e como eu a magoei injustamente durante todo esse tempo. Espere, Julia, como você chegou aqui? Como conseguiu as chaves? O que está procurando aqui? Disse Samantha de forma incompreensível para a filha. Julia olhou para a mãe emocionada e queria continuar falando, mas não conseguiu, porque chorou e se ajoelhou na frente da mãe com as palavras, perdoe-me, sou tão culpada perante a senhora. Não sei como pedir seu perdão. É que Byron me deu as chaves e me disse, antes de morrer, que em um de seus livros ele deixou dinheiro para mim e meu filho, e também me prometeu que faria as pazes com a senhora. Mas eu estava com medo, então vim para cá em segredo, mas hoje você chegou mais cedo do trabalho. Eu mesma não esperava esse encontro porque não estava preparada para ele. Julia fez uma pausa com essas palavras. Samantha ouviu as últimas palavras da filha em silêncio, depois levantou Julia dos joelhos e chorou, pois acabará de perceber que o marido, gravemente doente e sabendo que não tinha muito tempo de vida, estava tentando reconciliá-la com a filha. A mulher percebeu que Byron a amava sinceramente e que ela havia duvidado dele por nada. Essa percepção exerceu a maior pressão sobre Samantha e, no mesmo momento, ela também percebeu outra coisa, em que agora era avó. A mulher só conseguia dizer: onde está meu neto? Onde está Byron? Mamãe, a senhora me perdoa? Disse Julia com lágrimas nos olhos. Oh, não se preocupe, minha filha, é claro. Eu perdi tanto tempo. Quantos anos tem meu neto? Disse Samantha calmamente. Ele tem 2 anos e já viu seu avô Byron, disse a jovem. Eu quero vê-lo, disse Samantha e acrescentou: você encontrou o dinheiro de que Byron lhe falou? Não, não me lembro de seu livro favorito. Tio Byron me disse que ele estava em seu livro favorito, disse Julia. Eu sei em que edição ele está. Pegue o livro O Singing in the Blackthorns, Byron e eu costumávamos lê-lo juntos, disse a mulher. Julia abraçou a mãe, só agora percebendo o quanto sentia falta da mãe e o quanto ela sentia falta dela. A jovem mal conseguia conter as lágrimas que começaram a brotar novamente. Julia queria, naquele momento, fazer com que sua mãe entendesse o quanto ela estava arrependida de seu comportamento. E Samantha, percebendo o estado de sua filha, perguntou-lhe: agora que você sabe o que é ser mãe, você vai cometer o meu erro?
Afinal, uma vez eu me entreguei ao trabalho simplesmente esquecendo-me de você e não dei a devida comunicação que deveria ter dado ao meu próprio filho. Mamãe, eu aprendi uma boa lição, mas vou ser sincera, foi graças ao tio Byron. Estou feliz por você e espero que nós dois nunca mais nos desentendamos, disse Samantha e depois perguntou: o pai do seu filho está com você? Ele é meu filho, assim como eu sou sua filha. Ele e eu nos separamos antes do nascimento de Byron. E sou grata por isso, porque ele não é um bom pai. Agora, por que não vamos procurar o Byron? Ele não pode ficar sem a mãe por muito tempo. Eu o deixei com um amigo. E agora, quando ele descobrir que tem uma avó, vai ficar feliz, porque é um menino amoroso, disse Julia. Do que você está falando? Claro, vamos lá. Filha, eu te amo muito, me desculpe por tudo, disse Samantha. Mamãe, eu também sinto muito, cometi muitos erros. E agradeço por ter tido um homem maravilhoso em sua vida, que você amou e que te amou. E que me fez entender o que é o amor, disse Julia olhando carinhosamente para sua mãe.